Em Lucas, capítulo 5, versículo 27, Jesus faz um convite muito especial para um cara chamado Levi. Levi era o cobrador de impostos de Roma e cobrava impostos a mais do seu próprio povo. Levi era visto como um ladrão, como um corrupto. Só que Jesus viu nele um discípulo. Tempos depois de Levi se converter verdadeiramente, ele escreveu o livro de Mateus. Jesus sabia o que ele poderia fazer para que eu e você pudesse ler hoje a respeito de Jesus. Jesus viu nele um discípulo, as pessoas viram nele um ladrão, corrupto. Jesus vê em você um obreiro, um diácono, um levita. Vê em você um pastor, um missionário, uma missionária. Jesus vê você limpo dos pecados, porque já foram perdoados na cruz do Calvário. E esse convite especial leva a crer que nesse dia de hoje, arrependimento, ele nos leva em nível superior. Muitos eu vejo buscando em rave ou em balada para preencher aquele vazio. Mas lá no monte, ou lá no altar, ou lá naquela cadeira humilde sentado, recebendo a palavra do Pai, ali que está a verdadeira felicidade. Amém? Em Lucas capítulo 5, versículo 12, um leproso chega diante de Jesus e prostra, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Antes de Jesus dizer quer ser limpo, Jesus toca. E imediatamente o leproso é curado. Aqui nós podemos ver dois cenários de dores. O primeiro, a dor da saudade, que quem tinha lepra naquela época vivia isolado, distante daqueles que amam. E a dor das feridas. Mas Jesus quebra essa barreira, Jesus quebra esse paradigma, Jesus toca. Eu imagino os discípulos e as pessoas ao redor dizendo: Senhor, não toca nele. Ele está doente, ele tem lepra, o Senhor vai ser contaminado. Irmão, mas Jesus não era o alvo da doença. Jesus era a própria cura. Qual é a sua lepra, irmão? Jesus é capaz de curar todas as feridas, irmão. Creia, acredite no poder da palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 nos ensina que nós somos libertos ao ouvir a palavra de Deus. Em Lucas 11, 28 ele vai um pouco mais além dizendo: felizes são os que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Amém? Recebe essa palavra de Deus em nome de Jesus. Em Tiago 5,13 nos ensina: se vocês estão sofrendo, ore. Mas se estão felizes, louve a Deus. Há nesse exato momento milhares de pessoas passando por ódio, dor, perda, sensação de potência. Muitas das vezes frações de segundos entre o inferno e o céu, a solidão da cela. Passando por momentos onde dizemos: não tem saída, não tem escape. Mas eu dei início nessa palavra dizendo: se vocês estão sofrendo, ore. Mas se estão felizes, louve a Deus. Como eu posso louvar a Deus? Como está escrito lá em Jó 28:12. Tem uma grande pergunta: onde está a inteligência e onde habita a sabedoria? E no versículo 28 revela que a inteligência está em se desviar dos maus caminhos, e a sabedoria está no temor a Deus. Está feliz? Louve a Deus. Muitas das vezes dizemos: nossa, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Levanta de joelhos, louvando e adorando a Deus por mais um dia. E muitas das vezes dizemos: eu confio em Deus. E Deus também, ele indaga isso daí, dizendo a mesma coisa para cada um de nós. Eu confio em você, Michel. Eu confio em você, Maria. Eu confio em você, José. Seja uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um empregado melhor. Seja feliz. E para concluir, como está escrito em Tiago 5,13, se você está feliz, louve a Deus. Mas se você está sofrendo, ore. Amém? Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, nos ensina que a vida é como uma neblina, uma fumaça, que aparece e desaparece. Sim, exatamente isso que você ouviu. Porque em frações de segundos, tudo já era. Em um minuto uma criança nasce, em frações de segundo uma bomba explode, em alguns instantes um carro acontece um acidente e a vida se vai. Você já observou que quando uma pessoa falece, na lápide tem a data de nascimento e a data de falecimento, no meio tem um tracinho? Aquele tracinho simboliza o tempo. Hoje eu te pergunto, quanto tempo você tira para adorar a Deus? Para agradecer? Simplesmente para dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Porque quando nós dizemos assim: eu confio em Deus, Deus diz a mesma coisa cada manhã: eu confio em você, Maria. Eu confio em você, José. Como que é isso?
significa Ele te dar uma nova oportunidade de ser um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, uma pessoa melhor. Então assim, valoriza o seu tempo, porque é como uma neblina, uma fumaça que aparece e desaparece. Amém? Em João capítulo 3, versículo 1, vai falar de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era conhecido como mestre, professor, rabi. Ele ensinava nas sinagogas os 5 pergaminhos de Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômios. Por onde Nicodemos passava, ele movia multidões, pelo seu conhecimento, poder, status, riqueza. Nicodemos era muito bem visto naquela época. Um certo dia ele é convidado para expulsar uma legião de demônios de uma mulher chamada Maria. Quando ele chega diante dela, o próprio Satanás diz: você não tem poder nenhum aqui. Ele sai envergonhado, entristecido e vai embora. Um certo dia ele ouve relato que Maria estava liberta e curada. Ele chega diante dela e pergunta: Maria, o que aconteceu? Maria simplesmente diz: eu fui curada por Jesus de Nazaré. E ali desperta um interesse muito grande nele, e ele caminha junto com a multidão onde Jesus estava pregando em uma casa. Quando ele chega lá, naquele exato momento, Jesus diz para um paralítico: levanta, pega sua maca e anda. Aí ele diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então ele marca um encontro com Jesus escondido para que os outros religiosos não o criticassem. E ali ele pergunta para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Em João 3,3, o próprio Jesus diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. E ele mesmo sendo professor, mestre, rabi, um conhecimento gigantesco, ele pergunta: Senhor, mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe se ela já está morta? Jesus diz: não é isso que eu te falei. Você precisa ser batizado. Jesus usa a sua própria vida quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Então a Bíblia nos ensina que quando nós somos batizados nas águas, nossos pecados são perdoados. E nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E isso nos ensina que caminhar com Cristo, nós temos um Pai. Nós temos alguém que cuida de cada um de nós. Então nós não somos mais criatura, nós somos filhos de Deus. Amém?